Olá, amigas e amigos, bom dia. Estamos aqui para a gravação de mais um episódio do nosso podcast, Doutor, por favor. Hoje temos a grata satisfação de receber mais uma vez o professor Jorge Alexandrides. Bom dia, professor, tudo bem? Muito bom dia, doutor José, tudo bem? Um prazer estar aqui novamente. Então, como vocês, quem acompanhou o nosso primeiro episódio com o professor Jorge, no qual ele falou sobre cobrança, tirou muitas dúvidas, nós vimos que ele também é especialista em leilão e também é leiloeiro, né? Leiloeiro judicial e extrajudicial. Leiloeiro público, inclusive, é professor de formação de leiloeiros, né? Vamos aqui dar uma leitura breve do currículo dele. Ele é leiloeiro público oficial do Estado de São Paulo, advogado, doutor e mestre em Direito, professor universitário em 3 faculdades, incluindo a Direito de São Bernardo, aqui na região do ABC, e é professor de cursos e treinamentos voltados para a atuação prática na área de leilões. Também é autor de livros e artigos na área do direito e parecerista. Bem, professor, muitas pessoas conhecem o leilão judicial, quando algum bem ele é tomado, né, por uma dívida na justiça, ele é penhorado e depois vai a leilão, né? Mas nós sabemos que não existe só o leilão judicial, também existe o extrajudicial. Então, qual é a diferença assim, básica entre os dois? Bom, geralmente o leilão ele é realizado em razão de dívidas, né? Então, no judiciário, qualquer dívida que seja oriunda de uma obrigação não cumprida, por exemplo, débitos condominiais, alimentos, aluguéis que não foram pagos, indenizações, qualquer que seja a obrigação pode gerar, então, a realização de um leilão. Agora, quando a gente pensa no extrajudicial, nós temos que bipartir esse extrajudicial, ou seja, a gente tem leilões de dívidas também no extrajudicial, como, por exemplo, os decorrentes da alienação fiduciária em garantia. Ou seja, aquele financiamento imobiliário que é realizado, aquele empréstimo que é feito com uma garantia que é o próprio imóvel objeto daquela compra, muitas vezes. Então, uma pessoa vai lá, compra um imóvel financiado, o imóvel ele é dado em garantia ao banco e, se não houver o pagamento das parcelas, isso gerará a realização obrigatoriamente de um leilão por conta dessa alienação fiduciária. Mas nós também temos leilões extrajudiciais que eu costumo chamar de particulares. O que significa isso? Qualquer pessoa proprietário de um bem, quer seja bem móvel ou imóvel, pode colocar à venda esse bem e essa venda pode ser realizada através de um leilão, um público leilão feito por meio de um leiloeiro. Então, é possível ter leilão particular e também é possível ter leilão extrajudicial que é oriundo de dívidas, e eu dei o exemplo aqui da alienação fiduciária. Parece que houve uma modificação assim nas formas de contrato da aquisição de imóveis pelo sistema financeiro, em que hoje o imóvel ele já está sujeito a busca e apreensão, né? Há uma tomada assim extrajudicial mesmo. Antigamente era exigido um processo. O leilão, quando a gente fala em alienação fiduciária do bem imóvel, nós temos uma garantia muito rápida para o credor, para o banco. Por quê? A gente sabe que o crédito é muito importante na nossa sociedade e é claro que o custo do dinheiro também é muito importante. Então, quanto melhor for a garantia, mais baixo é o custo do dinheiro. Então, os credores, com relação a imóveis, e aí é quando constitui uma alienação fiduciária em garantia, eles têm uma via rápida, vamos chamar assim. O que significa isso? Se não houver o pagamento das parcelas, haverá a intimação do devedor para purgar a mora, ou seja, pagar os valores em atraso. Se ele não realizar esse pagamento em atraso, das parcelas atrasadas, haverá a consolidação da propriedade nas mãos do credor fiduciário, que geralmente é o banco, e aí seguirá a realização do leilão. Então é um procedimento bem rápido que não depende da interferência do judiciário e que o credor poderá rapidamente ter de volta aquele valor emprestado que formou aquela garantia. Certo, e nós vemos também que nos leilões de imóveis, né, existe uma vantagem que seria o preço menor que se paga pelo imóvel. Eu não sei qual que é o mínimo que se pode pagar, se é 60% ou 70%
do valor? Qual que seria? Bom, quando a gente pensa em leilão judicial, nós temos uma vantagem que é inegável, que é o benefício econômico daquele que compra, né, do licitante que vai participar de um leilão e acaba arrematando esse bem. Os lances nos leilões judiciais, eles começam, em regra, com 50% do valor de mercado. Então, para caracterizar melhor aqui, vamos imaginar que um imóvel esteja valendo, ele foi avaliado no processo por R$ 1 milhão. A primeira praça, a primeira tentativa de venda desse bem é pelo valor de 100% da avaliação. Então ele vai ser vendido aqui por 1 milhão. Dificilmente alguém vai buscar comprar no leilão um valor, comprar um imóvel por um valor que é igual ao valor de mercado. Então, nós temos um decréscimo na segunda praça, então, sendo negativa a primeira, abre-se a segunda praça. E a lei fixou o entendimento de que o lance vil, que é o que não pode acontecer, né, que é aquele lance muito abaixo, é aquele lance que ofende realmente aquela situação de venda do bem, é no patamar de 50% ou eventualmente num percentual outro que o juiz fixar. Então, nós temos muitos juízes que fixam 60%, muito embora a lei estabeleça hoje, o Código de Processo Civil, que regula essa situação, estabeleça 50%, mas o juiz pode fixar outro patamar mínimo de lance também. Mas, por exemplo, quando se compra um imóvel no sistema financeiro normal, a pessoa pode dar uma pequena entrada, prestação, e no leilão o preço é menor, mas quais são as possibilidades de ela conseguir um financiamento para adquirir um imóvel no leilão? Olha, no leilão judicial, financiamento imobiliário não é possível. Por quê? Porque há um destempo entre pagamento e garantia, né? Para você ter uma ideia, a garantia da alienação fiduciária, que é usado hoje nos financiamentos imobiliários, ela faz com que o banco só libere o dinheiro para o vendedor a partir do momento que há o registro da garantia. E quando a gente fala em leilão judicial, o pagamento tem que ser antes, tem que ser antecipado, ou seja, o arrematante ele tem o prazo de 24 horas para realizar o pagamento. Então é um prazo muito curto que não dá tempo realmente de ter essa garantia registrada. Mas olha só que interessante, doutor José, nós temos a possibilidade de um parcelamento judicial da arrematação. Existe a possibilidade de fazer uma proposta parcelada na arrematação de leilão judicial, que tem um limite estabelecido na lei. Qual seja esse? 25% de entrada. Então, aqui no ato tem que dar 25%, e o saldo é pelo menos 25%, então esse saldo de que 75% ou menos pode ser parcelado em até 30 vezes, sem juros, apenas com correção monetária. E é claro que também vai ser pago os 5% da comissão do leiloeiro, que é o intermediador dessa venda. Mas esse parcelamento ele depende da anuência do credor dentro do processo ou não? Olha, a lei estabelece que não há essa necessidade de anuência do credor, porque é uma hipótese legal. Então, aqui nós temos que vai contemplar no edital do leilão essa possibilidade do parcelamento do lance, e aí se o lance vencedor tiver como critério esse parcelado, não teríamos necessidade de aprovação das partes do processo, credor ou devedor. E o detalhe importante é que assim, há uma concorrência de lances. Então, a lei estabelece que se houver lance para pagamento à vista, não pode mais haver lance parcelado, ou seja, nós temos que a sobreposição do lance à vista, o pagamento à vista, ele sempre se sobrepõe ao lance parcelado. Mesmo que o lance do à vista seja menor do que o parcelado? Essa pergunta todo mundo me faz. Mas olha só, vou usar um exemplo aqui, doutor José. Imagine você que eu deva ao doutor R$ 10.000. Né? E eu faço uma proposta para o doutor. O senhor prefere que eu pague R$ 10.000 em 30 parcelas ou eu pague R$ 9.000 à vista? Talvez, pela garantia, pelo risco de recebimento futuro, o senhor prefira até os R$ 9.000 à vista, né? Então, a lei teve que fazer uma escolha, e a escolha foi: sempre o lance à vista se sobrepõe ao parcelado. Então o critério preço fica para o segundo plano, na Sim, segunda fica para o análise. segundo plano. Agora, muitas pessoas às vezes têm medo de comprar imóveis ou qualquer outro bem em leilão, porque não conhece bem o sistema, né? E quais são os cuidados principais que se deve tomar, né, ao adquirir um bem assim em leilão? Seja um imóvel, qualquer outro bem de valor,
como um veículo e assim por diante. Olha, o leilão de imóveis é extremamente seguro, quer seja judicial, quer seja extrajudicial. É claro que sempre cuidados são muito importantes de serem tomados por aquele que tem interesse em buscar arrematar um bem. Então, que cuidados são esses? Primeiro, ler atentamente o edital do leilão. O edital do leilão é aquele documento que vai trazer as regras do leilão, que vão ser observadas naquela hipótese. Então, todos os detalhes do leilão, quer seja com relação ao próprio objeto do leilão, quer seja sobre características, consequências daquela arrematação, estarão contidas no edital do leilão. Além, ainda, se for leilão judicial, é importante analisar o processo. Então, dar uma verificada no processo para verificar se não teve nenhuma nulidade dentro daquele processo. E, é claro, os documentos do próprio imóvel também devem ser analisados. Então, assim, existem cuidados, é possível a arrematação ser extremamente segura, ela é segura, é uma forma segura de investir dinheiro, de aquisição de imóveis, mas é claro que requer esses cuidados e sempre que possível for, é importante ter um auxílio de um profissional, de um advogado, de uma advogada que tenha expertise na área de leilões. Porque até nós não temos uma cultura muito de consultoria, né, doutor José? Aqui no Brasil a gente acaba não tendo, a sociedade acaba não O gerando pessoal essa. só vai atrás depois que aparece o problema do advogado, né? Ninguém Justamente. procura Então, olha advogado só, antes. o advogado ele não é um resolvedor de problemas pura e simplesmente. Ele previne. Então, quando a gente pensa em aquisição de imóveis, e aí não estou nem falando de leilões, né? Mas quando a gente fala em vamos adquirir um imóvel, a assessoria jurídica é imprescindível. E eu tenho por mim também que nos leilões é muito importante você ter uma assessoria jurídica especializada em leilões para poder realmente fazer uma compra muito mais segura, ter um investimento forte aí e que vai ser muito rentável. E, por exemplo, o professor estava falando aqui da verificação de documentação, tudo isso, então nós observamos que às vezes o imóvel ele já está gravado, né, com uma hipoteca. Então alguém, por uma dívida ou por uma garantia, hipotecou o imóvel e depois esse proprietário, às vezes em outro processo, fica inadimplente, né, é condenado e o juiz pode mandar leiloar esse imóvel havendo uma hipoteca sobre ele. Sim, olha só, o que que é hipoteca? Vamos começar do início, né? A hipoteca é uma garantia real. Ou seja, o devedor, ele destaca aquele imóvel do seu patrimônio para falar o seguinte, credor, eu dou esse imóvel em garantia a você. Então nós temos o que? Um privilégio. Aquele credor hipotecário, ele tem um privilégio de, caso haja um inadimplemento, ele sabe que tem uma parte uma parte dos bens do devedor que está separado para ele. Essa é a realidade da hipoteca. Quando a gente pensa na realização de um leilão, e aí o caso do leilão judicial, o fato de haver uma hipoteca não impede que o bem seja levado a leilão. E o credor hipotecário, ele vai entrar na fila dos credores para recebimento. Então, o resultado do leilão, que nós chamamos de produto da arrematação, é o que o arrematante paga pelo imóvel, ele vai ser usado para pagar os credores, por uma ordem de preferência. Então, nós temos uma ordem de preferência da seguinte forma. Primeiro se paga débitos alimentares, então entra aqui os débitos trabalhistas ou eventualmente de ação de alimentos. Posteriormente, paga-se os débitos tributários, então aqueles débitos que recaem sobre o imóvel, e aqui eu estou dizendo basicamente do Imposto Predial e Territorial Urbano, né, o IPTU. Posteriormente, pagam-se os débitos condominiais. Então, se aquele imóvel estiver fazendo parte de um condomínio, vão ser pagos os débitos condominiais. E depois vão ser pagos os credores hipotecários, né, ou seja, aqueles que têm essa hipoteca. E depois disso, vão ser pagos os demais credores. Então, esse privilégio da hipoteca vai antecipar pagamento para esse credor, mas não impede a realização do leilão. E mais um detalhe importante, a hipoteca ela é extinta em razão da realização do leilão judicial. E mesmo que não se consiga apurar todo o montante, não. Aí nós temos, infelizmente, a situação de não contemplar todos os credores, né? Então, pode acontecer uma situação de que nem todos sejam pagos. Por conta dessa ordem de preferência, algum credor pode vir a não ser pago. Infelizmente, acontece. Certo, e quando uma pessoa adquire um imóvel em leilão, ela adquire assim, ela tem que pagar dívidas desse imóvel, como que isso funciona?
Olha, geralmente o leilão judicial, ele faz com que a arrematação seja extremamente segura, como eu já disse, mas também proveitosa para o arrematante, porque ele fica bloqueado das dívidas anteriores à arrematação. Ou seja, débitos que recaem sobre o bem, que nós no juridiquês, né, nós chamamos de obrigações propter rem, aquelas obrigações decorrentes da coisa, elas ficam subrogadas no produto da arrematação. O que isso significa? Significa que o preço que o arrematante paga vai ser usado para quitar essas obrigações. Mas aí vem a sua pergunta, mas e se não der, o dinheiro não for suficiente para pagar tudo? Em regra, o imóvel ele vai ter uma desvinculação dessas dívidas, ou seja, se não foi pago todas as dívidas de IPTU e condomínio, nós vamos ter o que? Uma separação dessas dívidas com relação ao imóvel e o arrematante terá aquela aquisição sem qualquer dívida pretérita à arrematação. Essa é a regra. É claro que vai depender muito da análise do caso concreto para verificar se essa regra é aplicável neste leilão. Então, o passado se limpa completamente com a arrematação. Isso, o que passou, passou, ficou lá do outro lado da porta. Certo, agora um problema também que as pessoas enfrentam e também temem, né, em relação ao leilão, é a questão do imóvel ocupado. Às vezes o imóvel vai para leilão, mas ele está ocupado por um inquilino, até pelo próprio devedor, né? E essa desocupação é muito difícil, como que se processa? Olha, quando você fala do leilão judicial, existe esse mito, né? Ah, imóvel ocupado é difícil tirar a pessoa, eu vou ter empecilhos, vai demorar, a pessoa vai destruir o imóvel, não vou ter aquele benefício que eu gostaria de ter. Mas quando a gente pensa na realização desse leilão judicial, nós temos uma vantagem muito interessante para o arrematante, que é o próprio juiz que promoveu a venda, essa expropriação, essa determinação do leilão, ele vai ter a competência para determinar a desocupação do imóvel. Em termos técnicos, né, o nosso juridiquês é a chamada imissão na posse, ou seja, o juiz vai determinar que um oficial de justiça acompanhe o arrematante para que faça a desocupação desse imóvel. Vamos chamar assim, vamos comparar como se fosse um despejo. Tá? Agora, se o leilão é extrajudicial, por exemplo, alienação fiduciária em garantia, nós vamos precisar ter o ingresso de uma ação judicial para que haja, então, a desocupação desse imóvel. Agora, é claro que em qualquer dessas situações, nada impede de haver negociação entre o arrematante e a pessoa que está ocupando o imóvel por uma desocupação voluntária, né? Às vezes concede um tempo específico para a pessoa desocupar o imóvel e acaba tendo grande êxito nessa negociação também. Geralmente o prazo razoável seria que uns 90 dias para desocupação. Olha, vai depender muito do caso concreto, né? Mas eu acho que entre 30 e 60 dias é um tempo adequado, e se houver realmente esse acordo, 90 dias também não é um prazo muito extenso, não. Então, focalizando um pouco o leilão extrajudicial, que acho que poucas pessoas conhecem o extrajudicial, né? Talvez conheça só a questão de leilão de quadros, obras de arte, que isso é muito comum, aparece em filmes e novelas o tempo todo, né? Mas, assim, que tipos de bens podem ser levados a leilão extrajudicial? Bom, qualquer bem que seja lícita a sua comercialização. Então, o objeto do leilão tem que ser lícito. Então, aí o mundo é infinito com relação a possibilidades de objetos que podem ir a leilão. Então, a gente pode ter desde celulares até mesmo equipamentos eletroeletrônicos, a gente pode passar por veículos, motos, caminhões, tratores. Então, nós temos, por exemplo, muitas empresas que, para renovar a sua frota de veículos, fazem leilão, colocam em leilão a frota antiga. Também, às vezes, para troca de móveis no escritório, algumas empresas acabam, para modernizar as suas instalações, acabam colocando à venda em leilão esses bens. Então, nós temos uma gama muito ampla de possibilidades do que pode ser objeto de leilão extrajudicial, que é esse particular, né, que a gente tem. Obviamente, obras de arte, né, camisas autografadas, leilões beneficentes também acabam entrando nessa questão dos leilões extrajudiciais. E nesse caso desses leilões assim de bens feitos extrajudicialmente, existe a questão do lance vil ou não? Fica livre?
Aí quando o leilão é particular, né, extrajudicial particular, o próprio vendedor, que é o comitente que nós chamamos, ou seja, aquele que vai contratar o leiloeiro para realizar o leilão, é ele quem vai estabelecer o preço mínimo de venda. Então ele vai poder estabelecer a seu bel critério, né? Então imagine você, doutor José, que o senhor queira vender o seu carro. Você sabe quanto ele vale, né? Tem uma tabela FIP, então você tem um valor médio de mercado, mas você pode falar assim, quer saber? Eu vou colocar a venda a ele com 30% de desconto aqui para um leilão, para ter disputa e eventualmente subir o preço. É você quem vai ter o domínio do valor do lance mínimo. Ou seja, o judiciário aqui não vai interferir porque o proprietário do bem vai ter a liberdade de estabelecer esse valor mínimo. A propósito, né, professor, do nosso colega aqui que está fazendo a gravação, tinha uma dúvida que era exatamente sobre ele ter interesse em adquirir celulares, equipamentos assim, eletrônicos em leilão, né? Ele tinha uma dúvida se podia, se era seguro. É seguro esse tipo de aquisição? Olha, sempre é necessário ter cuidados, né? Quando o leilão é extrajudicial, além do edital do leilão, que vai estabelecer essas regras, muitas vezes você tem a possibilidade da visitação do bem. Então, é importante você ter a possibilidade de visitar esse bem, verificar em loco, né, as condições desse bem, porque muitas vezes a gente pode estar falando de um leilão da Receita Federal de bens apreendidos. Opa, então são bens aparentemente novos que estão lá, foram apreendidos porque não houve pagamento de imposto, ou um descaminho, ou eventualmente algum crime foi cometido e foram apreendidos aqueles bens e estão sendo postos a leilão. Mas é sempre importante você ter as análises da origem daquele leilão e também das condições reais daqueles bens para poder fazer uma compra segura, né? Para evitar o que acontece muito, infelizmente, está tendo muito golpe. Viu, doutor José? Infelizmente, principalmente com leilões de veículos, né? Leilões de veículos está tendo muito site falso que acaba realmente comprometendo a lisura da realização de venda por meio de leilão. Então, o doutor tocou num ponto bem importante, a questão dos sites falsos, né? Então, quais são as credenciais, né, para que alguém possa ser um leiloeiro? E como que a gente pode, assim, controlar isso, verificar isso? Bom, primeiro que leilão só pode ser feito por leiloeiro público. Mas quem é o leiloeiro público, né? O leiloeiro público é uma pessoa física, então não pode haver empresas, é só leiloeiro pessoa física, e ele está com a sua credencial vinculada à junta comercial do seu estado. Então eu, leiloeiro público, eu tenho o meu registro junto à JUSESP, a junta comercial do estado de São Paulo, porque eu passei por uma análise de vários requisitos que a lei estabelece para que eu possa me credenciar a ser leiloeiro. Então, primeiro ponto de partida, aqui reconhecer e identificar o leiloeiro público responsável por aquele leilão. Vai ser uma pessoa física e você pode consultar no site da junta comercial se ele realmente é um leiloeiro e ele está habilitado para realizar leilão. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, verificar o site, né? Se o site for registrado fora do Brasil, já há um grande indício de fraude. Por quê? Quando o site é registrado no Brasil, nós temos aquela extensão .com.br. E os leiloeiros podem ter também uma outra extensão, que é o .lel.br. Ponto Né? Léo. É lel.br. A De Léo com leiloeiro. L. Isso, Léo com L. Então nós temos essa viabilidade de identificar .com.br é porque o site está registrado no Brasil, então você tem uma segurança muito maior. E você tem o site também específico do leiloeiro. Agora, muitos sites falsos estabelecem assim, .com/br. Então, aí é um indício de fraude. Então, verificar essa questão do site. Outro ponto importante também, verificar o edital do leilão. Todo leilão tem que ter edital. E também, olha só, principalmente quando é bens móveis, e aí o caso dos veículos, que é o que mais acontece, verificar a documentação do veículo, que tem que ser disponibilizada
para o interessado e também a visitação. Nos leilões extrajudiciais, nós temos visitações. Então, quer seja leilão de seguradora, quer seja leilão de financeira, né, que fazem muitos leilões e realmente existem muitos leilões de veículos, mas todos eles têm a oportunidade de vistoriar o carro, ter aqui aquela percepção real realmente da documentação. Então, na dúvida, busque informações através da junta comercial do seu estado e duvide de situações que são muito facilitadoras. Muitas vezes está lá, ah não, acaba hoje, você tem que depositar na conta. Não, olha só, o depósito tem que ser feito em conta do leiloeiro, você tem que ter esses atributos com base no edital do leilão. Certo. Agora, num site assim de um leiloeiro, por exemplo, nós somos advogados, temos o número de OAB, como o administrador tem o número do conselho dele, né? Existe um número que possa identificar o leiloeiro e que tem que estar obrigatoriamente nesse site, ou que a pessoa possa procurar esse número e onde ela pode verificar isso. Sim. Todo leiloeiro, como eu disse, ele é credenciado pela junta comercial. Então, a junta comercial, quando faz esse registro do leiloeiro, da atividade do leiloeiro, ele estabelece um número de registro. Então, o meu número, por exemplo, é 914. Então, eu tenho um registro na junta comercial e tem uma consulta pública que é realizada no site, que vai sair o meu nome completo, vai sair o número da minha inscrição, vai ser também o meu endereço e o site que eu utilizo. Então, eu tenho o meu próprio site, alexandridesleilões.com.br. Então, o que acontece? Você tem como certificar muito melhor, assim como o advogado, a advogada também é possível no site da OAB, você tem como, quer seja pelo nome, quer seja pelo número de inscrição, é possível fazer a consulta desse advogado, dessa advogada. Para o leiloeiro é feito isso através da junta comercial. Então, aqui na descrição do nosso vídeo, vocês vão encontrar aqui o site para consulta, né? Em que vocês poderão verificar sempre que houver um leilão para não entrar em fria, né? Então, professor, como que uma pessoa pode participar de um leilão judicial e extrajudicial? Existem diferenças, existem requisitos diferentes? Bom, a participação em leilão sempre vai depender de um cadastro, primeiramente. Um cadastro junto ao site do leiloeiro. Então, é feito um cadastro, esse cadastro é analisado, eventualmente são requisitados alguns documentos para participar, para fomentar esse cadastro. A partir do momento que esse cadastro é aprovado, a pessoa ela vai poder, no site daquele leiloeiro, ela vai poder se habilitar para participar do leilão. O que é essa habilitação? A habilitação é o momento em que o interessado ele vai concordar com os termos do edital do leilão, podendo então, a partir dessa concordância, participar daquela realização do leilão, ofertando lances de acordo com o que está no edital. Então, o cadastro é um momento inicial para qualquer pessoa poder participar do leilão. E o simples cadastro não vincula a necessidade de ofertar lances. Então, a pessoa ela tem um poder muito interessante, que é o poder de definir se quer ou não dar lance e até quanto irá dar lance. Então, esse poder é da escolha do arrematante. Um caso assim, por exemplo, uma pessoa entra num leilão extrajudicial, ela dá o lance vencedor, mas acontece um problema, ou ela se arrepende e ela não concretiza a operação, ela não faz o pagamento. Ela sofre alguma punição? O que se faz num caso desse? Olha, você levantou uma questão muito interessante. Por quê? Porque os lances ofertados em qualquer leilão, e aí quer seja judicial, quer seja extrajudicial, eles são irretratáveis. O que significa isso? Você não pode voltar atrás no lance ofertado. Se você tiver a realização de um lance e não houver o pagamento, então teve lá uma disputa, você deu o lance e acabou não efetivando o pagamento. Foi o lance vencedor, mas não efetivou o pagamento. Você estará sujeito a sanções
do próprio edital do leilão. Se for um leilão judicial, ainda vai passar por apreciação judicial, a imposição de uma multa e sempre o pagamento da comissão do leiloeiro. Se for extrajudicial, muitas vezes no próprio edital já está qual é o valor que vai ser a título dessa multa por conta do não pagamento e também a comissão do leiloeiro. E o que é mais grave ainda, fraudar leilão é crime. Então, se for identificado que houve nesse lance que não foi Uma pago má-fé, né? uma má-fé, uma fraude que foi perpetrada, você tem ainda uma busca no judiciário, no âmbito penal, para justamente verificar se houve a prática de um crime e poderá haver punição também. Certo, e no caso desse leilão aí em que houve essa frustração, né, do pagamento do lance vencedor, esse leilão ele já foi encerrado ou se vai para o segundo lance? Eu tenho que fazer um novo? Olha, tudo isso vai estar estabelecido no edital. Se for um leilão judicial, as normas do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo determinam que eu, leiloeiro, leve para o juiz a situação e apresente os lances anteriores que foram ofertados para que haja decisão judicial a respeito. Se for um leilão extrajudicial, vai estar previsto no edital e muito provavelmente, geralmente tem a previsão de que o segundo vai levar, né? Ou seja, aquele que foi imediatamente anterior vai ter a prerrogativa de querendo poder confirmar o seu lance. E um detalhe muito importante aqui, quando uma pessoa ela não faz o pagamento de um lance, ela tem uma outra consequência, que é não participar mais do leilão ou de leilões daquele leiloeiro, porque ela fica como uma pessoa inidônea. Ela não tem idoneidade para poder participar de leilão. Certo, então, mas esse segundo arrematante, né, que seria o segundo na ordem, ele não teria obrigação de confirmar. Não, não Ele tem. seria consultado. Ele vai ser consultado para confirmar Porque ou às vezes ele não. pode ter já adquirido outro bem também, Sim. né? Ou perdido Como, interesse. como geralmente isso é muito dinâmico, então, como o pagamento ele é muito, num período muito curto de tempo, né? Até mesmo antes de levar, no caso do leilão judicial, antes de levar para o juiz, eu já, como leiloeiro, eu já conversei com o segundo lugar, com aquele que vai ter essa prerrogativa, para verificar se ele tem ou não interesse em confirmar o lance dele, para eu ter já uma segurança também para levar para o juiz, né? Para decidir. E se é o extrajudicial, a dinâmica também é muito rápida para poder consultar esse segundo licitante para verificar se ele vai ou não confirmar o seu E lance. hoje, assim, está ficando cada vez mais raro o leilão, assim, presencial, né? Eu acredito que no judicial praticamente não existe mais. E no extrajudicial também está ficando cada vez mais raro, né? Quais são as áreas em que ainda o leilão, assim, presencial ainda resiste? Olha, a modernidade traz muitos benefícios, né? E o leilão, ele entrou nessa situação também com aquela situação de retirar do presencial para ir para o ambiente virtual. Essa situação trouxe um benefício que é fantástico, que é a democratização do leilão. Porque toda a dificuldade que se tem de participar de um leilão presencial não se tem quando o leilão é realizado na modalidade online, né? Que hoje a maioria esmagadora são feitos dessa forma. Então, no judiciário, só para você ter uma ideia, doutor José, desde 2009 já houve regulamentação para a realização de leilões na modalidade online, e é claro que isso veio uma crescente e os benefícios do leilão virtual são muito melhores, muito maiores por conta dessa abrangência toda. Quando você fala do leilão presencial, hoje nós temos uma situação muito mais optativa e muito mais direcionada para leilões extrajudiciais, a depender da situação concreta. Então vamos pensar o seguinte: se eu for fazer um leilão de carros antigos, eu vou dar preferência para fazer um leilão presencial, por conta do que? De tudo que é envolvido. Então, a verificação dos carros, a exposição deles, toda essa situação mercadológica de venda vai potencializar o leilão presencial. Assim como pode ser que o leilão de obras de arte também. Então, dependendo do segmento, pode ser interessante ainda fazer um leilão presencial, um leilão beneficente, por exemplo, onde se já faz um jantar, né, para poder fazer esse leilão, mas a maior efetividade é realmente no leilão que é online realizado. Certo, então quais são as vantagens e desvantagens de participar de um leilão extrajudicial? Tem
Tem vantagem, tem desvantagem ou só tem vantagem? Olha, é difícil ver desvantagem, viu? É muito difícil porque, primeiro, você só vai participar se você quiser. Então, você tem interesse, então você vai ter a possibilidade de participar. Então, esse é o primeiro ponto. Ninguém participa de um leilão que não quer, né? Segundo ponto, você tomado todos os cuidados para participar desse leilão, então, analisado o edital, analisado o bem, né, vistoriado o bem, a documentação pertinente, caso houver daquele bem, você tem uma segurança jurídica com relação àquele leilão. E então você tem essa vantagem da segurança jurídica. Uma terceira vantagem que a gente pode optar é pagar um valor inferior do que realmente vale. E nisso, o licitante, aquele que está interessado em arrematar, ele também vai ter o controle da situação. Por quê? Ele vai estabelecer qual é o limite de lance que ele vai ofertar. E se eventualmente der um valor a mais do que ele pode pagar ou do que ele gostaria de pagar, ele simplesmente para de dar lance. Então você tem vantagens de aquisição de bens com um valor menor do que realmente estão valendo. Você tem muitas vezes acesso a bens exclusivos de colecionador que você até aí o valor é o de menos, né? Porque o que vale mais é ter aquele bem propriamente dito. E tem que tomar um cuidado, até uma curiosidade, nós tivemos em um ano que o prêmio relacionado ao Nobel de Economia foi relacionado a leilões, com uma tese que é a chamada maldição do vencedor. O que significa isso? Olha só, o que acontece? O leilão é muita emoção. Você já participou de um leilão, doutor José? Não. Não. É muito emocionante. Muito emocionante. Então, você fica empolgado, você tem aquela questão de eu quero ganhar, eu quero vencer, e muitas vezes a emoção se sobrepõe à razão. Então, muitas vezes você acaba até sendo induzido pela emoção a pagar um valor maior do que você estaria disposto ou até mesmo que seria adequado para pagar dentro daquele bem. Então, você acaba tendo essa chamada maldição do vencedor aqui. É um assunto importante, o professor doutor falou várias vezes de edital, né? Então, quando nós vemos assim um site de leilão, vemos ali um edital. Mas existe uma obrigação de que esse edital seja publicado em algum diário oficial do Estado, da União, porque acho que o edital apenas no site não daria uma segurança, né, para o participante. Sim. Nós temos obrigatoriedade de publicação de editais. Né? Quando se fala do leilão judicial, hoje nós temos normas que autorizam, o próprio Código de Processo Civil autoriza que o edital do leilão seja publicado no próprio site do leiloeiro. Tá? Então você tem essa salvaguarda. O leiloeiro público, né, ele é assim, o leiloeiro oficial, ele tem uma fé pública em tudo que ele faz. Então, o que é a fé pública? Ele avaliza o que ele está fazendo, ou seja, o Estado concedeu para ele um poder de certificar tudo que ele faz com uma validade jurídica. Então, o fato de estar no site do leiloeiro, o fato de ter sido publicado o edital no site do leiloeiro, você tem uma certificação de segurança, de garantia, de segurança jurídica com relação ao leilão. Claro que você tem ainda alguns juízes que determinam a realização de publicação de editais em jornais de grande circulação na localidade onde está sendo feito o leilão. Você tem também a regulamentação para os próprios leilões extrajudiciais, há necessidade de publicação de editais. Então, você tem a publicação do edital, ele vai difundir a informação. A segurança do edital publicado é conhecimento geral e restrito. Ou seja, eu não posso fazer um leilão direcionado, eu não posso fazer, quer saber, esse bem é tão bom que eu vou direcionar para o meu amigo doutor José aqui, vou falar para ele, ó, é teu, toma aí que é teu. Não, o leilão ele tem que ser democrático, o acesso a todos indistintamente. Certo, agora muito obrigado, doutor, pelas explicações, né? Foi muito útil essa nossa conversa e é sempre assim muito prazeroso ouvi-lo, né? E nós temos agora as perguntas do público. O público quer saber também. O Fernando respondeu a sua questão aí? Respondeu. Fernando é o nosso assistente aqui de filmagem, né? Então uma das perguntas dele foi respondida.
O golpe tá aí, cai quem quer, né? Então tem que tomar cuidado, né, Certo. Fernando? Então vamos para as perguntas do público. Sou Ademir, sou de Tremedal, Bahia. Eu queria saber por que quando a gente compra um carro no leilão é mais barato e quando a gente vai vender não acha o valor que vale. Bom, Ademir, olha só, a sua pergunta é muito recorrente e tem uma situação de mercado aí envolvido, né? O mercado de veículos usados, ele é um mercado fantástico, né? Gigantesco. Né, compra e venda de veículos. E comprar veículo em leilão faz com que realmente se pague muito mais barato. Então existe uma vantagem muito grande na aquisição de veículos em leilão, claro que tomando todos os cuidados, né, com relação à verificação se não é um golpe aí que você tem nessa venda de veículo em leilão. Mas olha só que importante, que interessante. Também virou uma prática de mercado a busca do vendedor ter que apresentar para o comprador um laudo cautelar sobre o carro. É passado o carro por uma perícia, né? Existem várias empresas que fazem isso. E esse laudo cautelar acaba apontando que o veículo é de leilão. Bom, mas qual é o problema do veículo ser de leilão? O problema é a origem do leilão. Então, muitas vezes o leilão ele é de salvados de sinistro. Então, veículos que, por exemplo, deram perda total, a seguradora fica com o bem, muitas vezes ela repara esse bem e faz a venda através de leilões extrajudiciais. Então, você tem aqui que o carro passou por um evento que pode ser de pequena monta, de grande monta, mas geralmente é de grande monta porque deu perda total, e você teve a reparação desse carro e esse carro foi colocado num leilão. Mas se você também tem leilões que são de financeiras, né? Não pagamento de financiamento, for lá, houve a busca e apreensão do veículo e esse veículo está sendo colocado em leilão, ou mesmo leilões judiciais por dívidas quaisquer, você também tem veículos podendo ser objeto de leilão. O grande problema, Ademir, está o que? Na falta de análise da origem do leilão e falar o seguinte, bom, se é carro de leilão, vai ter deságio, vai ter perda de valor na hora da venda. Então, o mercado acabou se estabilizando dessa forma, depreciando os veículos que são objeto de leilão, quando da revenda, mas sem analisar concretamente, olha, esse veículo é de financeiro, então qual é o prejuízo para o carro? Né? Nenhum, porque houve uma dívida que não foi paga e por conta disso o carro foi retomado e agora está em leilão, quer seja um leilão judicial, quer seja um extrajudicial. Agora, é claro que quando você fala em carros que são leiloados, objeto de sinistro, né? Então é claro que todas as informações sobre esse sinistro devem ser disponibilizadas quando do leilão lá da seguradora, para que quem compre sabe exatamente o que aconteceu efetivamente, mas o mercado acaba gerando esse deságio aí, fruto de um certo preconceito, vamos chamar assim, dos leilões oriundos de leilão, dos veículos oriundos de leilão. José Moura, eu moro em Diadema, eu compro uma coisa no leilão, um carro, se ele tiver com defeito, eu posso devolver? Boa pergunta, senhor José Moura. Olha só, o bem vendido em leilão, ele vai seguir uma regra geral aqui, que é a ausência de garantia. Então, no leilão judicial, essa regra ela parte de normas do Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo. Então, você tem a venda de bens em leilão, faz com que esse bem seja vendido sem qualquer garantia de funcionamento ou qualquer relação com base naquele bem específico. Então, você não tem esse tipo de garantia. Claro que você tem que, em contrapartida, um valor muito inferior ao que pagaria no mercado. Então, é o que eu costumo chamar de ônus do bônus, né? Você tem o ônus de não ter garantia, mas você tem o bônus de ter pago mais barato. No leilão extrajudicial, principalmente no particular, leilão extrajudicial particular, o edital do leilão vai contemplar essa extensão ou não de eventual garantia. E geralmente não existe esse tipo de garantia, ou seja, o bem é vendido no estado de conservação que ele se encontra, sem garantia sobre o mesmo.
Então, nesse caso do extrajudicial, é sempre recomendável a visita ao bem, né? Sim, sim. Principalmente quando você fala, por exemplo, de veículos, né? Pode ser que uma peça que possa faltar no carro seja uma peça que vai influenciar em muito o valor que você poderia pagar naquele veículo. Então, tudo isso influencia. Por isso que sempre, se tratando de leilões particulares, né, extrajudiciais particulares, sempre a vistoria do bem antes do leilão é uma medida ímpar, né? Uma medida necessária para você verificar até quanto você pode ofertar de lance, porque você pode identificar algum tipo de problema já anterior. Nos leilões judiciais, muitas vezes o bem está com o chamado depositário fiel. Né? E aí você tem lá, claro que no edital vai ter o endereço onde o bem se encontra, você terá a possibilidade de visitação, mas aí você precisa ter o acesso do bem por meio desse depositário fiel que foi nomeado no processo. Que geralmente é o próprio dono do veículo no momento, né? Geralmente é o próprio executado, isso É. mesmo. E ele pode colocar até empecilhos também, né? Ele pode colocar empecilhos e aí qualquer questão vai ser levado para o juiz, né? O juiz vai deliberar, até mesmo determinando, se for o caso, a expedição de um mandado para constatação desse bem através de um oficial de justiça. Eu queria tirar uma dúvida. Quando o imóvel vai a leilão e é a residência de idosos, eles podem ser despejados? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Vamos pensar o seguinte: primeira coisa, quando você fala em residência única, veio na minha cabeça bem de família, né? O bem de família é uma situação que protege a pessoa proprietária de um imóvel, que vai fazer com que esse bem se torne impenhorável, tá? Então, quando você fala no leilão judicial, você teve essa discussão sobre ser bem de família ou não antes da realização do leilão. Então, imagine você que o seu imóvel foi penhorado e você vai falar, não, mas é o meu único imóvel, ele se caracteriza como bem de família, é uma questão de dignidade da pessoa humana, tal. Ele vai lá e defende no processo que é bem de família. E o juiz reconhece que é bem de família, nem vai para leilão. Então, quando vai para leilão, essas discussões já foram ultrapassadas no processo. Então, o fato da idade da pessoa que está ocupando o imóvel ser idosa não vai interferir na emissão na posse, ou seja, na tomada da posse do bem. O que você tem muitas vezes é o juiz diferindo o prazo um pouco mais dilatado quando se constata que a pessoa que está lá é uma pessoa idosa. No leilão extrajudicial de alienação fiduciária, você tem que a própria constituição da alienação fiduciária já retira a discussão sobre bem de família, porque você tem que muitas vezes o financiamento da própria aquisição do imóvel lastreado naquele empréstimo que gerou a garantia. Então, por conta disso, não haverá problemas também para a retirada. Mais uma vez, como é necessário uma ação judicial nesse caso, pode ser que o juiz entenda, por serem idosos, dilatar um pouquinho mais o prazo determinado para a desocupação desse imóvel. Bom, professor, agradecemos a sua visita, né, sua presença aqui, muito esclarecedora em todos os sentidos, né? E esperamos novamente poder ouvi-lo em outros temas também, que o professor transita em várias áreas do direito, né? Tem várias especializações. E eu espero que todos vocês tenham gostado desse podcast, né? E se gostaram, dê um like, né? Se não gostaram, também dê um dislike. Participem, né? Deixem seus comentários. Se tiverem perguntas adicionais sobre o que foi falado aqui, pode deixar no comentário, que à medida do possível nós vamos respondê-las, né? E eu queria pedir para o professor deixar aqui o seu principal meio de contato, tanto pessoal quanto do próprio do seu trabalho como leiloeiro. Maravilha, obrigado, doutor José. Primeiro, agradecer mais uma vez aqui o convite honroso. Sempre que eu puder, eu estou à disposição para poder conversar. E é interessante levar conhecimento para a população em geral, né? Desmistificar muitas vezes o direito, né? Tirar aqueles mitos, né? De algumas situações, principalmente na conversa de hoje sobre leilões. Então, agradeço muito a oportunidade. Aproveito só para estender esse agradecimento à minha equipe lá do escritório, a doutora Ana, a doutora Bárbara, que sempre me auxiliam em todos os momentos. E vou deixar aqui
meu principal contato é o meu site, né? www.alexandridesleilões.com.br, que é o meu site de leilões, e você pode me seguir também nas redes sociais, né? O principal é o Instagram, @gbalexandrides. E lá eu faço divulgação de cursos voltados para advocacia para leilões. Eu ensino advogadas, advogados a atuar como assessores nesses arrematantes, tanto em leilões judiciais como em extrajudiciais, que é um fantástico mundo aí a ser desbravado. Então, muito obrigado ao professor Alexandrides, né? O nome às vezes derrapa um pouquinho na pronúncia. Normal. E obrigado a você que nos acompanhou até o momento, né? E esperamos contar com a sua presença no nosso próximo podcast. Doutor, por favor, porque você tem direito a não ter dúvidas. Até mais.